Essa noite eu já vou pedir para que os irmãos abrem Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler logo os primeiros versículos. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 7. Acompanhem comigo, por favor, amados. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fossem instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo. O 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amados, olha aqui um pouquinho para mim. O que é essa tal de carta aos Colossenses? O que estava acontecendo aqui em Colossenses para que Paulo se preocupasse em escrever aos crentes de Colossos? Colossos era uma cidade que tinha sido grande, estupenda, tinha sido rica, mas que nesse contexto aqui agora, ela estava debaixo de uma decadência financeira, decadência de recursos sociais. Haviam 3 cidades próximas, ali num vale chamado Vale do Rio Lico. Era Hierápolis, Laodiceia e Colossos. E ali nessas 3 cidades que outrora foram ricas, Colossos começou a entrar numa decadência social. Por causa de um desvio, alguns entendem que foi por causa de um desvio de rota que fizeram na estrada que passava por Colossos, e aí eles começaram a ir mais para Hierápolis e a Laodiceia, então deixaram de frequentar Colossos e aí movimentar sua economia. Outros dizem que foi porque a Laodiceia produzia mais, que Hierápolis tinha suas fontes termais, as suas casas para curar doenças, e aí isso movimentava a economia ali daquelas 2 cidades. O que acontece, meus amados irmãos, é que Colossos aqui, ela estava num declínio total. Mas também na época de Nero, o imperador, lá para o ano de 59, 60, alguns falam em 62 depois de Cristo, toda aquela região, ela foi abalada por um terrível terremoto. Por um terremoto horrível, que derrubou tanto Laodiceia, quanto Hierápolis, quanto Colossos. Destruiu, colocou ao chão. Aquelas cidades estavam numa região que é vulcânica. E aí um historiador, logo do 1º século, diz que aquela região era uma região boa para os terremotos. Só que das 3 cidades, Hierápolis se reergueu, Laodiceia se reergueu, mas Colossos nunca mais foi a mesma. Parece que foi um tiro de misericórdia numa cidade que já estava minguando. E ali, amados irmãos, dentro desse contexto desfavorável, surge uma igreja. Surge uma igreja, talvez levado o Evangelho por aqueles que ouviram de Atos capítulo 2, aqueles judeus, porque havia ali em Colossos uma grande comunidade judaica, talvez aqueles judeus da Frígia ali tivessem ouvido naquele dia de Pentecostes a pregação de Pedro e dos apóstolos, e aí então levaram o Evangelho para aquela região. Também Epáfras, do qual nós lemos aqui, conservo de Paulo, pastor Epáfras, também é um dos apontados que levou o Evangelho tanto para Colossos quanto para Hierápolis e Laodiceia, e era pastor destas 3 igrejas. Acontece, meus amados, é que a igreja estava num contexto desfavorável, numa crise.
Aquela igreja via as suas co-irmãs vivendo em abastança, e ela estava ali, num momento ruim. Era uma pequena igreja. Mas interessante como Deus move as coisas, e Deus, Ele faz as coisas, não importando com o nosso contexto. Deus não se importa com o que a gente, não se importa a primeiro momento com aquele contexto que nós estamos vivendo. Colossenses foi escrito, e ela é considerada a carta mais cristológica de toda a Bíblia, que demonstra quem é Jesus Cristo. E se você foi acurado na sua leitura, você tem uma frase nessa porção da palavra de Deus que nós falamos, que é o cerne desse primeiro momento em que nós vamos ler aqui. Mas é o segredo deste texto pequeno que nós lemos. Ele diz assim, que esta verdade, que tudo isso aconteceu, que essa igreja foi formada, e que essa igreja estava experimentando tudo que estava experimentando, apesar do seu contexto desfavorável, por causa de uma coisa só. No versículo 5, lá na sua metade, diz assim, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Aprove ao Senhor, numa igreja pequena, num contexto social desfavorável, pregar o Evangelho, mostrar, chegar o Evangelho àquela cidade. E amados, o teor deste Evangelho, o teor desta palavra da verdade que vem através do Evangelho, é algo profundamente impactante. E logo nos primeiros dizeres de Paulo, ele diz que, apesar do contexto desfavorável, apesar dessa igreja estar sendo ameaçada e assolada por uma heresia, que foi conhecida como a heresia dos Colossos, a heresia de Colossenses, Paulo ele já começa descrevendo algo que é definitivo, e algo definitivo veio através da mensagem do Evangelho. Ele fala logo no primeiro, no segundo capítulo, versículo, ele diz assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo aqui, amados? Ele está falando que esta carta estava sendo escrita, e esta carta que veio através, que prega, que fala sobre esse Evangelho, que veio através da palavra da verdade do Evangelho, ela definiu algumas coisas já. Paulo está se referindo àquele povo como um povo alcançado, um povo que está definido, um povo que já tem a sua condição, a sua esperança, o seu futuro garantido. Esse é o poder do Evangelho, meus amados. Esse é o poder do Evangelho que não se importa com contextos desfavoráveis. Esse é o poder do Evangelho que não se preocupa com condição, ele define e pronto. Ele não depende da condição do homem, ele fala, e o poder do Evangelho, que o Paulo conhecia muito bem, porque em Romanos, a partir do versículo 16 do capítulo 1, vai dizer, e Paulo ele fala isso, eu acho essa palavra maravilhosa, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por quê? Porque é poder de Deus. Um poder que define coisas, um poder que transforma coisas independente da condição, independente do contexto favorável, desfavorável. Ele define, Paulo está dirigindo porque ele tem essa verdade implícita no seu coração, ele está dizendo, eu creio no Evangelho porque é poder de Deus, então, amados, eu vou falar sobre esse Evangelho, eu vou falar sobre coisas concernentes a esse Evangelho, que é o Evangelho que define a situação, que define as coisas. Eu estou falando a santos, eu estou falando a fiéis em Cristo Jesus, a irmãos meus que foram alcançados pelo mesmo Evangelho e que já têm o seu futuro definido, apesar de um contexto desfavorável. Amados, eu queria pensar com os irmãos nesta noite, 3 pontinhos apenas. Eu não queria me delongar, mas eu queria pensar com os irmãos, 3 pontinhos apenas. 3 pontos que eu entendo que sejam importantes nessa primeira porção da palavra do Senhor escrita em Colossenses. Eu queria, porque foi abençoador para a minha vida, tem sido abençoador para a minha vida durante essa semana. Eu queria relembrar com os irmãos. O resultado que a palavra da verdade do Evangelho produziu na igreja de Colossos, e que eu creio produz na minha vida e na sua vida também. Então, se você quer anotar aí, se você tem esse costume de anotar as pregações,
Esse talvez seja o tema. Resultados que a palavra da verdade do Evangelho produziu na igreja de Colossos e produz na vida do cristão. Mas olha aqui um pouquinho para mim. A nossa igreja, eu digo, o cristianismo, ele foi definido por um ateu. Eu tive conhecimento há umas 2, 3 semanas atrás. E um pensador ateu, ele disse uma verdade. Ele disse uma verdade baseado na concepção de cristianismo que ele tem na cabeça dele. Mas ele falou assim, o cristianismo, a cultura judaico-cristã, ela se acabou. A cultura judaico-cristã em que nós vivemos as gerações passadas, ela se acabou. E em certos aspectos, e eu não estou dizendo do cristianismo, do Cristo vivo que nós cremos, que nós cantamos, que nós lemos, mas de uma certa forma ele tem razão. Olha para o mundo que nos cerca, olha para as igrejas, olha para os programas, olha para as coisas estranhas que estão acontecendo, olha para os modelos novos que estão sendo sugeridos. Olha para as coisas que estão acontecendo no nosso meio. Olha para as coisas escandalosas que deviam arrepiar a nossa alma do profundo do nosso ser, falando-se que são cristãos. Essa cultura judaico-cristã quedou-se, caiu. Então, amados, nós não podemos mais olhar e contar com essa cultura, nós temos que olhar para o que Cristo nos ensina. O verdadeiro evangelho, que ele é eterno, que ele é permanente. Igrejas estão cometendo absurdos em nome de uma nova ordem, colocando palavras estranhas de púlpitos, convencendo pessoas de um cristianismo que não é mais cristianismo, de uma mensagem que não mais tem Cristo inserido nela. Mas eu olho para esse texto e eu digo que o que produziu algo profundo na vida daqueles colossenses, que os mantiveram apesar de todos os reveses, foi a palavra da verdade do Evangelho que chegou até eles. Isso é o que nós temos que nos apegar. Nós temos que ser relembrados, amados, que existe uma palavra, o Evangelho, que é isso que conduz. Eu estava vendo, essa semana passada, uma definição muito joia do reverendo Augusto Nicodemos sobre o que é cristianismo, e ele falou que a gente incorre no erro de colocar tantas outras coisas que são saudáveis até e boas, mas que não é cristianismo. Se apegar com, por exemplo, e me perdoem os coristas, mas se importar com coral, e colocar o coral como coisa importante. E o coral, ele é importante, o coral é bonito, mas ele não é cristianismo, segundo as palavras do reverendo Augusto. Se importa com lições, com a EBD é importante, a escola bíblica dominical ela é importante, ela tem abençoado vidas, mas ela não é o cristianismo. O cristianismo é esta palavra que como dizem em Hebreus, fala de Cristo e mostra Jesus Cristo. Porque Deus outrora falou aos pais pelos profetas, de tantas formas e de tantas maneiras, mas como diz em Hebreus capítulo 1, hoje nos fala através de Cristo, que se confunde com o Evangelho. A palavra da verdade é Cristo que transforma, quanto nós cantamos aqui. E se a gente não tem isso profundo na nossa cabeça, se a gente não tem isso exato no nosso coração, tudo que nós cantamos é apenas falácia. Tudo que nós cantamos é apenas música. Nós temos que voltar a essa verdade e dizer, olha, eu creio nessa palavra que definitivamente transforma, apesar das condições desfavoráveis. E quais são os resultados que ela me traz? O que ela produz? Primeira coisa, meus amados, versículo 3. Acompanhem comigo aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E Paulo orava, e sabe o que acontecia? Paulo nunca conheceu essa igreja, segundo os historiadores, ele não foi lá. Foi a única igreja que Paulo não fundou e não visitou.
mas ele tinha um conservo fiel, pastor Epáfras, que trouxe as notícias. Então Paulo, de ouvir falar, Paulo chegou até os seus ouvidos a notícia, a boa notícia aos ouvidos de Paulo, e aí ele faz esta oração de ação de graças, ele adora ao Senhor, e ele relata que ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Sabe o que essa palavra da verdade do Evangelho, que chegou até eles, trouxe de benéfico para eles? Primeiro aspecto, foi uma fé saudável e verdadeira. Sabe, é uma fé que valeu-se a pena contar sobre ela. Epáfras chegou para Paulo e falou: olha, Paulo, a igreja do qual eu ouvi o Evangelho e preguei e surgiu em Colossos, ela tem uma fé em Cristo Jesus. E a fé aqui, amados, ela não é o corpo de doutrinas. A Bíblia, a gente encontra duas conotações para a fé. Quando você tem um artigo definido, geralmente, a fé é aquilo que você crê, o corpo de doutrinas. Qual é a sua fé? Que fé você professa? Aqui não. Aqui é uma fé mais subjetiva, mais profunda, é a fé da entrega total. Sabe o que Epáfras está contando para Paulo? E Paulo está adorando ao Senhor, ele está dizendo: olha, eu louvo a Deus, e eu adoro a Deus, e dou graças a Deus, porque eu ouvi, me contaram sobre esta fé, sobre essa entrega, sobre esse depósito total da sua vida, na pessoa de Jesus Cristo. Amados, a fé não vem por um simples entendimento racional. O entendimento racional, eu não quero ser herege aqui, por favor, e me entendam, porque Romanos 12 vai dizer que eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então Deus me deu inteligência para eu entender da fé, mas entender da fé, iluminado pelo Espírito, e nós que cremos na graça e na soberania de Deus, entendemos que se eu estou entendendo é porque o Senhor está abrindo o meu entendimento, mas entender da fé é o primeiro passo. Eu tenho que caminhar em direção a Cristo. A palavra da verdade do Evangelho, ela me leva a me entregar para Jesus Cristo completamente. Leva-me a me colocar nos braços de Jesus Cristo completamente. Não simplesmente crer. Se você tem essa fé que faz sentido na sua cabeça, puxa vida, realmente, Elias, eu achei legal, faz sentido na minha cabeça. Jesus Cristo faz sentido, mas não basta fazer sentido, você tem que se colocar nos braços de Jesus. Você tem que se entregar nos braços. João capítulo 3, versículo 16. Quem sabe de cor? Sempre faço essa pergunta, né? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele... Sabe o que é nele crer? Nele crer é colocar toda a sua vida corrompida e desesperançada que você estava vivendo anteriormente, você colocar toda a sua vida e toda a sua eternidade nessa promessa, nos braços de Cristo. É dizer: Senhor, eu creio, eu dependo, eu não entendo, mas eu dependo. Senhor, eu coloco a minha eternidade nessa promessa. Eu coloco a minha eternidade nos teus braços. Eu entendo, Senhor. Senhor, é o único que pode me dar a eternidade, que pode dar a salvação. Não basta entender intelectualmente. Hoje nós vivemos, amados, uma situação estranha. Eu tenho acompanhado isso em certos blogs, e parei de ver blogs reformados. O blog reformado, que é de um pedreiro, que eu estou precisando fazer um serviço lá em casa. Mas tem me dado raiva, porque as pessoas querem discutir intelectualmente sobre coisas. Você é isso, você é aquilo, porque o Adão tinha umbigo, o anjo tinha sexo.
E as pessoas ficam se debatendo, e não é apenas isso, não é entender, não é ter um entendimento apenas, mas é entregar-se a esse. Entregar-se a Jesus Cristo. E sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos dando sempre, graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Quantos sabem aqui? Talvez você não saiba, mas todo homem, ele é potencialmente um adorador. Você sabia disso? Eu já falei isso para vocês, o pastor já falou isso para vocês, isso já foi ensinado aqui. Todo homem, ele é um adorador. Todo homem, ele é um adorador. Se você for lá na tribo mais inalcançada daquela região amazônica, por exemplo, de que não chegou homem branco nenhum. Se você adentrar aquela tribo, você vai ver que algum sistema de culto eles têm. Um sistema de adoração eles têm, porque o homem, ele é inerente no homem, ele é adorador. Sabe o que a palavra da verdade do Evangelho vem fazer? Ela vem direcionar você para uma adoração correta. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, desde que ouvimos na vossa fé em Cristo Jesus. Sabe, amados, tem algumas deturpações do Evangelho que está dizendo que o importante é você ter fé. Você ter fé. Alguém um dia, eu comentei hoje de manhã lá em Guararema, alguém um dia me interpelou e disse assim, Elias, o que importa é a minha fé. Eu falei, não, irmão. Não, Elias, o que importa é a minha fé, porque eu vi na Bíblia. Eu falei, joia, então me mostra. Ele falou assim, lembra da mulher com fluxo de sangue? Rubens falou sobre ela aqui. Pastor Rubens falou. Lembra da mulher com fluxo de sangue? O que Jesus respondeu para ela? Falou, alguém me tocou, e quando ela se identificou, ele falou assim, quem te tocou? Fui eu. E ela falou assim, então, vai minha filha, porque a tua fé te salvou. Está vendo, Elias? A fé dela salvou. Está vendo, Elias? E se você fizer uma leitura assim um pouco mais rápida, talvez você creia que realmente a tua fé salve. E talvez se você fizer essa leitura rápida, como tem muita gente fazendo, e nós temos uma carência espiritual tão grande, que as pessoas estão montando seitas e religiões que baseiam-se na fé das pessoas, e as pessoas estão seguindo a tantas coisas, a tantos ícones, porque basta a minha fé. E se eu creio na fé, naquele cesto de Vime, eu vou montar uma religião, olha, a religião dos seguidores do cesto de Vime, porque depende da minha fé. Mas aí o Senhor Jesus, ele fala assim, alguém me tocou, por quê? De mim saiu poder. A palavra da verdade do Evangelho, ela direciona você a uma fé correta. Era o que estava acontecendo em Colossos. É o que estava acontecendo aqui. Paulo está dizendo assim, olha, damos sempre graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que nós tivemos uma notícia maravilhosa da vossa fé em Cristo Jesus. Sabe, amados, você olha no decorrer de toda a história bíblica, você vê que um grande erro do homem foi dispensar a fé naquilo que Deus estava propondo para ele. Não quero. Já começou com Adão e Eva, não quero o teu cuidado, porque essa fé, ela diz respeito a um cuidado do Senhor. Essa fé é realmente uma entrega, Senhor, deixa comigo que eu cuido de você. E Adão e Eva disseram, não deve ser bem assim, eu não quero esse cuidado. E aí no decorrer, logo após a queda, você vê que a humanidade vem se distanciando do cuidado de Deus a cada dia, se distanciando da vontade do Senhor, a cada dia, ficando longe da vontade do Senhor. Quando você lê em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor olha lá dos céus e vê que a iniquidade do homem está crescendo, e eles estão fazendo o que dá na sua telha, fazendo a sua vontade distante do Senhor.
distante. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o Senhor, Ele fala por boca de Jeremias, e Ele dá uma sentença baseada na vontade do homem de crer na força dele. Crer na força dele é não ter fé em Cristo. Crer na força dele é estar distante do cuidado de Deus. Ele fala em 17,5, ele fala assim: maldito o homem que confia no homem. Sabe o que ele está dizendo? Não é que eu não confio no Davidson, não é que eu não confio no Emílio, ele está dizendo: maldito sou eu quando confio em mim mesmo. Ele fala que faz das carnes o seu braço. Então, quando eu vejo uma carta que está dizendo que existe um grupo de irmãos que está depositando a sua fé em Cristo, entregando, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Não é aquela fé manquitola, não é aquela fé escorada em artefatos humanos. Eu creio, mas ainda bem que eu tenho a minha conta poupança. Eu creio, mas ainda bem que eu tenho um imóvel já no meu nome. O Senhor está dizendo: olha, entrega. Sabe o que é a palavra do Senhor? A palavra da verdade do Evangelho, que chegou até eles, fez com eles, deu para eles uma fé verdadeira. Uma fé que se entrega, se coloca na mão do Senhor. Uma fé que não duvida, não claudicante. Uma fé baseada, como foi, os profetas, como o povo foi interpelado por Elias: até quando claudicarás entre dois senhores? Até quando você vai ficar manquitolando, adorando a Baal e adorando a Deus? Até quando você não vai entregar totalmente a sua vida para o Senhor? E aí Paulo diz que essa palavra da verdade do Evangelho, amados, a palavra da verdade do Evangelho trouxe a fé verdadeira e saudável. Sabe como que a gente leva a fé saudável e verdadeira para as pessoas? Não é com outra coisa, não é com eventos e programações, não é com argumentos, mas é com a loucura da pregação do Evangelho. Você crê nisso? É nessa loucura que Paulo não se envergonhava, é nessa loucura que Paulo se entregou totalmente. Ele fala: não me envergonhe. Abra, por favor, deixa o dedinho aí em Colossenses 1 e abre em Romanos capítulo 1. Romanos 1, a partir do versículo 16. Deus. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o que, irmãos? O único poder, e o poder aqui, a gente já falou sobre essa palavra no grego, é dinamite. Mas essa dinamite aqui, ela é muito mais do que uma que explode. Essa dinamite é aquela que transforma, que refaz, que reconstrói, que constrói novamente, que ressuscita. O mesmo poder que quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, disse: Lázaro, aqui. Nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de poder de Deus, o único poder que faz com que o teu coração, que antes era amparado e escorado nos seus próprios argumentos, hoje ele te faz se entregar completamente a Jesus Cristo. Fala: Senhor, cuida da minha vida, leva a minha vida, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Em Lucas, o Senhor Jesus, ele é interpelado por talvez futuro discípulo, e diz: Senhor, o que eu faço para te seguir? Ele fala: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Negue-se. Isso é fé. E tem fé para negar você? Isso é a fé que Paulo está agradecendo ao Senhor, que veio através da mensagem do Evangelho. Você tem fé para negar-se a si mesmo? Essa é a fé da entrega que Paulo está falando. Romanos vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E
a todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Quer experimentar da justiça de Deus? Você quer que a justiça se faça na sua vida? Se entregue com fé. Você quer que pessoas experimentem disto que os colossenses estavam experimentando? Pregue a palavra da verdade do Evangelho. Só isso. Não invente. Não floreie. Não fique com vergonha, não tenha pena. Fale da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho produziu aos colossenses uma fé saudável e verdadeira. Sabe quem é esse Cristo que garante isso? Olha o versículo 13, volte para Colossenses, se você não está ali. Colossenses capítulo 1. Sabe o que é ter fé em Cristo Jesus? Versículo 13 vai dizer assim, que Ele nos libertou do império das trevas. Olha o que é você se entregar, é você crer nisso aqui. Olha o que é você se entregar, é você entender isso aqui e colocar isso totalmente na sua vida. Ele está dizendo assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você acredita nisso? Ele está falando de Jesus Cristo. Essa é a fé que nós temos que ter. Essa é a fé que no versículo 14 está dizendo, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Sabe o que garante isso? Cristo. Faça uma enquete. Pergunte para o seu filho, pergunte para os jovens, pergunte para as pessoas. Você vai para o céu. Quero fazer essa pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Se você está duvidando, é porque você não se entregou. Tem certeza da sua salvação? Sabe por quê? Porque quem garante não é você e o que você faz, mas é Cristo. Jesus Cristo. E sabe o que a palavra do Evangelho diz para você? Se entregue a Ele. Creia profundamente, dependa a sua eternidade de Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. Paulo está adorando ao Senhor, dizendo, demos graças a Deus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da sua fé em Cristo. Primeira coisa que Ele produz, fé saudável e verdadeira. Mas ainda, amados, tem uma segunda coisa. Porque quando a palavra do Evangelho, da verdade do Evangelho, ela chega, e ela impacta pessoas, e ela transforma pessoas, isso se torna visível. Se torna visível. Não tem essa de crente e agente secreto. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou crente, você, eu também sou. Não é? Bíblia é desse tamanho que cabe no bolso. Não, tem vergonha. Não existe isso. E sabe como que ela se demonstra? Demonstra através da demonstração de amor. Sabe um outro resultado que a palavra da verdade do Evangelho produz e produziu, foi a troca. Trocou um amor egoísta por um amor altruísta. Olha o que está acontecendo ali. Versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e que? Do amor que tendes para com quem? Todos os santos. Amados, olha, aqui eu vejo transformação. Também, porque quando você olha de fé em Jesus Cristo, você fala de entrega, por mais que você entenda, ainda é subjetivo, mas quando você vê pessoas amando pessoas, aí você entende, alguma coisa aconteceu. Sabe como você demonstra que Cristo, que você foi alcançado pela graça de Cristo, que essa palavra da verdade do Evangelho alcançou seu coração? Quando você demonstra amando pessoas. Amando pessoas, e isso aqui era sabe o que estava acontecendo aqui? Paulo estava conhecendo essa igreja, através de uma notícia de Epáfras. Ele estava conhecendo, estava ouvindo
de que esta igreja amava pessoas. Amava pessoas. Essa é uma evidência. Sabe por quê, amados? Porque nós somos egoístas. Ou você não é? Por que eu afirmo que quando a palavra do Senhor, ela tem uma reação, ela produz no meu coração, ela troca o meu amor egoísta por um altruísta? Porque o próprio mandamento que Jesus deixou, Ele fala sobre isso. Ele vai dizer, meus amados irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E aí Ele vai falar sobre nós, Ele fala assim, e amarás o teu... Como? Essa é a intensidade do amor ao próximo. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo, ame o próximo como você já se superama. Superama é uma palavra nova que eu inventei. Você ama profundamente a você mesmo, essa intensidade desse amor que você sente por si mesmo. O desafio agora e a capacitação do Espírito é que você ame também o seu próximo. Ame o seu próximo. Abra comigo em 1 João. 1 João antes de 2 João, irmãos. 1 João vai dizer assim, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 9, mas põe o dedinho aí e olha aqui para mim um pouquinho. A Bíblia, ela é absoluta, inclusive, no modo com que ela se comunica com a gente. Ela não tem meias palavras. Ela não diz para você, você me ama. Não, eu gosto de você. Entende? Essas meias palavras foram inventadas pelo coração pecaminoso do homem. A Bíblia, que conhece o nosso coração, ela define 2 palavras para relacionamentos. Ou você ama, ou você... Não tem esse negócio, eu gosto... Eu me simpatizo, isso é mentira, do teu coração e do meu coração enganoso. A palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 9 do capítulo 2, aquele que diz estar na luz. E aqui eu estou vendo gente, todos nós estamos na luz, amém? Você está na luz? Amém? Sabe por que João capítulo 1, versículo 1 vai dizer, a partir do versículo 1 vai dizer que Deus é luz, e a luz do mundo esteve entre nós, e só fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos a luz, nós temos a luz. E aí, João, aquele que se recostou no peito da luz, que é Cristo, ele fala sobre a luz, ele fala assim, aquele que diz estar na luz, e odeia a seu irmão, e eu quero corrigir uma coisa aqui, você deve estar pensando no seu coração, mas eu não odeio ninguém. Tem umas pessoas que eu não me simpatizo, mas eu não odeio ninguém. Irmãos, ou você ama, ou você odeia. Ou você ama, ou você odeia. Porque amor não é um sentimento, é um mandamento. E quando você não age debaixo desse mandamento, você está odiando pessoas. Ele está dizendo assim, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Você está entendendo porque o amor é a demonstração do que a palavra de Deus, do Evangelho transformador fez na sua vida? João está complementando aqui o que Paulo fala, ele está dizendo, olha, você que diz estar na luz, você tem que amar o seu irmão. Versículo 10 vai dizer assim, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Sabe o que a palavra da verdade do Evangelho, ela trouxe, meus irmãos, para aquela comunidade ali? Ela trouxe uma troca, ela trouxe um ensinamento,
ela trouxe uma capacitação de que eu consiga, a partir de então, ou que eles conseguissem, a partir de então, demonstrar aquilo que Cristo tinha feito por eles. Amar pessoas. Mudança na nossa atitude para com o nosso próprio, para com o nosso próximo. Amar pessoas. Agora eu tenho, a palavra do Senhor, ela sempre tem dois lados. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O mesmo caso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça. A maior declaração de amor de Deus para a humanidade tem também a sua declaração de justiça. Ela precisa, te capacita para que você creia, capacita para que você ame, para que você demonstre quem você é. Sabe por que tem gente sofrendo na igreja, amados? Por falta de amor. Sabe por que tem gente sofrendo na igreja, meus amados? Porque por falta de um amor correto na palavra de Deus, oriundo da palavra de Deus. O que é amar? O que é amar baseado no mandamento, amados? Que tipo de amor é esse? Será que é aquele amor que se afaga? Aquele amor que aceita tudo? Aquele amor que não entende que debaixo do amor de Deus, dentro do amor de Deus ainda está o escopo da justiça de Deus? Será que é aquele amor que é inclusivo? Porque a palavra de moda hoje é inclusivo. Diante de um suposto amor mal entendido de Cristo, eu incluo qualquer tipo de coisa e de pessoas e de situações na minha igreja. Eu aceito, em nome do politicamente correto, que é uma visão errada do amor, eu incluo, eu permito, eu me torno permissivo. E ali não é esse tipo de amor. Paulo está dizendo que ele louva a Deus porque aquele grupo, ele estava amando todos os santos de uma forma correta, bíblica. Volte, se você está em 1 João, volte para Colossenses. O finalzinho, versículo 8, vai dizer assim, versículo 8 vai dizer, o qual também nos relatou do vosso, o quê? Amor no Espírito. Amados, olha, nada do que o homem sabe sobre o amor é correto. Você entendeu o que eu falei? Esqueça tudo que você aprendeu no decorrer da sua vida sobre amor. Esqueça tudo que o seu coração destilou e falou e pensou sobre amor durante toda a sua vida. Você só encontra amor verdadeiro quando esse amor ele é oriundo do Espírito. E sabe por que eu sei disso? Porque Jeremias 17:9, um texto próximo do qual nós já lemos, ele fala sobre o meu coração, que para muitos é a fonte do amor. Vamos abrir? Deixa o dedinho em Colossenses e abre em Jeremias 17:9. Você sabe de cor esse texto? Jeremias 17:9, você está lá? Eu estou lendo. Diz assim: porque o coração, ele, para muitos, é a fonte do amor. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que o quê? Todas as coisas. Por isso que eu falo, esqueça tudo que você aprendeu sobre amor, oriundo do seu próprio coração, porque o teu coração te engana a respeito do amor. Ele está dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e sabe o que mais ele é? Ele é desesperadamente corrupto. Ele é desesperadamente corrupto, e no final ele vai dizer, quem o conhecerá? Sabe o que ele está dizendo? Você não sabe.
ele engana você mesmo, ele consegue te enganar, ele é corrupto, ele é enganoso, os teus sentimentos te enganam. Mas sabe o que estava acontecendo naquela comunidade dos Colossenses? Aquele amor era oriundo não desse coração corrompido, ele era oriundo do Espírito, o seu amor no Espírito. O Espírito é que nos ensina como amar, nos capacita a amar, nos dá condição de amar. Não deixa que o nosso coração que o nosso amor seja egoísta. Sabe, você chega final de ano, eu não gosto de assistir televisão final de ano, não, irmãos. Não gosto. Na verdade, está difícil assistir televisão, né? Mas eu não gosto de assistir final de ano, não. Sabe por quê? Porque eu vejo aqueles superestrelas do esporte ou da televisão, ou das novelas, e eles começam, parece que baixam uma atitude assim de uma caridade violenta. Né? E aí ele vai lá e compra um monte de brinquedo barato, porque eles têm dinheiro. Eles compram sacos e sacos de brinquedo barato, bola, carrinho de plástico, que 3 meses está quebrado. Daí ele vai, põe uma touquinha de Papai Noel e vai entregar na favela. Eu acho isso um absurdo, porque isso me engana o coração de quem não, do incauto, do coração daquele que acha que isso é uma demonstração de amor. Engana, isso me dá raiva, porque isso não é amor. Isso é um amor egoísta, porque daí a câmera está dizendo, olha como ele é bonzinho. O problema não é aquele incrédulo fazendo, é quando eu estou tendo a mesma atitude do incrédulo. Quando eu estou olhando para o meu coração, puxa vida, o que eu posso fazer? Olha como eu sou bom. Olha como eu amo. Sabe o que o Epáfras estava contando naquela igreja? Ele estava contando, olha, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amado, você quer amar pessoas, busque entendimento do Espírito, busque o que o Espírito Santo fala. Busque o que a palavra do Senhor fala. E sabe como você é cheio do Espírito Santo? Colossenses mesmo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é entender do amor de Jesus. Não é praticar essas práticas não eternas, essas práticas mundanas e egoístas. Mas é dizer, Senhor, me ensina a amar. Porque eu tenho certeza de uma coisa, amar num primeiro momento, não é legal para você. Sabe por quê? Porque amar vai de encontro aos seus interesses, vai de encontro às suas vontades. Você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Sabia? Você vai ter que morrer. Por isso que eu sei que se você tem alguma noção de amor oriunda do seu coração, você está enganado. Você está enganado. Sabe por quê? O maior exemplo de amor se matou por nós. Se entregou por nós naquela cruz. Rendeu o seu espírito por nós naquela cruz. Não foi fácil para ele ao ponto dele dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o verdadeiro amor. Você está disposto? Sabe o que Paulo está dando graças a Deus aqui? Ele fala assim, eu dou graças a Deus, porque eu vi do amor que tendes para com todos os santos, um amor que vem do Espírito. Terceira e última. O que a palavra da verdade do Evangelho implantou e resultou na vida daqueles de Colossos? Ele resultou numa segurança da vida eterna com Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, por causa, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Amados, a nossa esperança, ela é eterna. Você crê nisso? Nossa esperança não é daqui. E é tão interessante você ver, entendendo o contexto que Colossos estava vivendo, porque ele estava vivendo numa decadência. Estava vivendo numa situação estava caindo, estava sendo destruída aquela cidade, ela estava derrotada aquela cidade que outrora foi grande, agora ela estava demasiado entregue, pobre.
É interessante você ver isso, porque sabe o que Paulo está dizendo? Que aquela comunidade, naquela cidade que estava em crise, ela não tinha mais confiança na crise. Ela não tinha mais confiança na situação. Ela não tinha mais confiança, não importava se Hierápolis e Laodiceia estavam crescendo. Sabe o que ele está dizendo? Eles creem na esperança que está preservada no céu. A palavra da verdade do Evangelho é a segurança da vida eterna. Trouxe para eles a segurança da vida eterna com Cristo. Se você leu o texto se você entendeu o texto que nós lemos, que o Paulinho leu aqui, para os dízimos, ele fala a mesma coisa. Alguns dizem que a carta para Efésios e a carta para Colossenses foram escritas na mesma mesa, com a mesma pena de Paulo escrevendo quando ele estava preso em Roma por 2 anos. E se você puder, por favor, abra comigo em Efésios capítulo 1. Versículo 3 vai dizer assim, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Está falando a mesma coisa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado agora, com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões, sabe o que isso aqui fala sobre eternidade? Fala sobre segurança. Aqui fala sobre onde deve estar focado a nossa esperança. E o pastor já ensinou isso para nós, esperança bíblica não tem nada a ver com a esperança da língua portuguesa. Eu acho que não é muito eu repetir aqui. A esperança que nós entendemos, que nós temos na nossa cultura, é uma esperança de, Emílio, você vai lá em casa? Olha, se meu pai deixar, eu espero que sim. Daí eu fico naquela expectativa, será que o Emílio vai ou não? A esperança bíblica não, a esperança bíblica retrata uma certeza. A palavra da verdade do Evangelho fala assim, você está garantido. O teu futuro e a tua eternidade estão baseadas no céu, nas regiões celestiais, em Cristo. Isso que é esperança. Quando você tem um entendimento correto da esperança bíblica, você não dá respostas que desagradam a Deus. Você vai, olha, eu tenho esperança que eu vá para o céu. A esperança é a certeza. A esperança é a garantia de que não foi por mérito seu que você estará um dia com Cristo. A segurança da vida eterna é baseada na pessoa de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas olha o versículo 13. Ele diz assim, o versículo 13 de Efésios capítulo 1. Em quem também vós, o que é? Depois que ouvistes o que? A mesma palavra da verdade de Colossenses. Estão falando a mesma coisa para igrejas diferentes, próximas, co-irmãs. Mesma certeza. Paulo cria nesse poder, que ele não tinha vergonha, no poder do Evangelho, que estava transformando não só os colossenses, mas os de Efésios, os filipenses, os de Tessalônica, os de Laodiceia, os de Hierápolis, pastoreados por Epáfras. Amados, com isso eu quero dizer que você não deixe de pregar dessa palavra. Primeiro, entenda essa palavra. Entenda essa palavra, creia nessa palavra, viva essa palavra e fale dessa palavra, por mais loucura que ela seja para o mundo. Sabe por quê? O mundo odeia você, porque você tem essa palavra, e ele vai olhar para você e ele te odeia. Quando Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho, porque ele sabia do que ele iria passar. Ele sabia dos olhos tortos, dos meneares de cabeça. Não acredito que ele está vindo falar disso. Ele sabia o que a verdade do Evangelho ia trazer para a vida dele, mas era uma verdade que fala sobre coisas eternas.
É uma verdade que fala sobre assuntos eternos. E Paulo está dando graças a Deus aqui, no seu momento de ação de graças, eu acredito que com Timóteo. Porque ele está dizendo, olha, a palavra da verdade do Evangelho, ela trouxe esperança que está preservada nos céus. Tem uma palavra aqui, amados, que é muito importante. A palavra preservada. Sabe porque a palavra preservar não tem nada a ver com a gente. Nós não somos preservados, nós somos corrompidos e nós estamos corrompendo. Nós estamos envelhecendo, nós estamos murchando, nós estamos enrugando, desgastando, morrendo. Mas não é o que está acontecendo com a esperança que está preservada nos céus. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, porque essa palavra preservada não diz respeito à nossa condição. Não diz, nós estamos deteriorando a cada dia que passa, por mais plástica e botox que você possa usar. Você está deteriorando e eu também, e isso é o curso natural, porque nós precisamos morrer, nós aprendemos isso, nós precisamos matar este corpo pecaminoso, mas a esperança que nos está preservada nos céus, é de que nós viveremos eternamente com Cristo. Essa notícia não é oriunda de um outro lugar, a não ser da palavra da verdade do Evangelho, então pregue esse Evangelho. Acredite nisso, se entregue a Jesus Cristo com a fé em Cristo Jesus. Entregue-se a isso, pregue isso, porque isso traz esperança. Nós vivemos um contexto ruim, temos vivido, a gente olha para os nossos governantes e não há esperança. A gente olha para a corrupção no nosso país e não há esperança. A gente olha para as eleições de 2018 e talvez você não encontre esperança, não encontra mesmo, porque não está aí a nossa esperança. A nossa esperança está preservada nos céus. Preservada. Eu contei uma história uma vez aqui, e talvez eu conte novamente agora. Quero contar novamente. É uma historieta boba, mas eu acredito que ilustre. E talvez você que me conhece já há 20 e tantos anos que eu estou nessa igreja, talvez já me ouviu não poucas vezes contando sobre essa história. É igual às minhas piadas, bem repetitivas. Mas eu queria contar essa história porque ela ilustra essa situação. Havia 2 prédios, um do lado do outro, e um cabo de aço entre os dois, passando de um prédio para o outro. E você vai olhar e falar, Elias, essa eu conheço. E havia um equilibrista que passava de um lado para o outro do prédio, e a multidão encantada batia palmas para esse equilibrista. Falou, puxa vida, como esse equilibrista é um bom equilibrista. Ele passa de um lado para o outro, sem rede de proteção, sem cinto de segurança, ele vai para um lado e ele vai para o outro, e ele com um megafone, ele gritava lá de cima, você acredita que eu atravesse? De um lado para o outro, e a multidão extasiada gritava, acreditamos, porque nós vimos. Você acredita realmente que eu atravesso de um lado para o outro? E o pessoal em delírio batia palmas e dizia, nós acreditamos. E aí, para dificultar um pouquinho, ele pegou um carrinho de mão de pedreiro e começou a andar por este cabo de aço de um prédio para o outro. E daí a multidão foi à loucura. Uau! Além de ele passar sozinho, ele ainda passa com um carrinho de mão. E ele gritava com o seu megafone lá de cima, você acredita que eu atravesso? Acreditamos. Por quê? Porque nós vimos. Eu acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Então sobe aqui no carrinho de mão e atravesse junto comigo. Quando a gente apenas contempla, a gente até está propenso a acreditar. Mas Deus não está querendo que a gente apenas contemple. Deus quer que a gente suba no carrinho. Creia nas verdades do Evangelho. Deus quer que a gente acredite profundamente, entregue completamente a nossa vida a esse Jesus Cristo, que nos
salvou, do qual nós cantamos tão lindamente, mas que se não há verdade no nosso coração, foi simplesmente canções. Creia no Senhor. Troque, produza no seu coração, seja capacitado, demonstre amor pelo seu irmão e tenha segurança da vida eterna, porque com isso você demonstra que você foi impactado com o Evangelho. Pregue esse Evangelho que transforma vidas, e com isso você está demonstrando o amor por pessoas. Você crê nisso? Baixe sua cabeça, nós vamos orar.